ensina. Mas primeiro, Jeremias capítulo 11. O tema da nossa mensagem é inversão de valores. Amém? Através dessa mensagem nós vamos ver se nós estamos invertendo os valores cristãos. Amém? Então vamos lá. Jeremias capítulo 2, verso 11. Alguma nação já trocou o céu, os seus deuses, e eles nem sequer são deuses. Mas o meu povo trocou a sua glória por deuses inúteis. Espantem-se diante disso, ó céus, fiquem horrorizados e abismados, diz o Senhor. O meu povo cometeu dois crimes: eles me abandonaram, a mim, a fonte de água viva, e cavaram as suas próprias cisternas rachadas que não retêm águas. Vá para Romanos capítulo 1. Achados, Romanos. Romanos capítulo 1, verso 23 em diante. Amém? Romanos capítulo 1, verso 22, verso 23 em diante. Diz assim: E trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram as coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Amém? Se assente e que o Senhor te abençoe. Então, o tema, como eu já disse, é inversão de valores. Inversão, segundo o dicionário, é virar o sentido contrário ao natural, é colocar as avessas, é trocar a ordem que estão colocadas. Ou seja, de uma forma mais simples e clara, é alterar, é mudar, é tornar aquilo que é contrário a alguma coisa. E nós temos vivido dias que, infelizmente, a sociedade tem invertido valores morais, invertido valores espirituais. Como isso acontece? Isso acontece da seguinte forma: coisas que têm importância, elas estão sendo colocadas em uma posição de coisas que não têm nenhuma importância ou pouca importância. Então a sociedade que nós estamos vivendo hoje, ela coloca coisas sem importância no lugar com importância, no lugar de coisas que não têm nenhuma importância ou pouca importância. São aquelas coisas que são essenciais, elas acabam ficando em lugar secundário. E as coisas secundárias muitas vezes têm se tornado coisas essenciais. É o que eu sempre falo, você já me ouviu falar sobre Mateus capítulo 6, no verso 33, que diz que primeiro tem que ser o reino, e depois a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Mas, infelizmente, nós estamos invertendo a ordem das coisas. Nós buscamos primeiro calçar, vestir bom cotidiano, e muitas vezes, se sobra tempo, muitas vezes eu busco o reino de Deus e a sua justiça. E a gente vai ver aqui quais são os motivos por que está acontecendo essa inversão de valores. Aquilo que tem valor hoje não tem, aquilo que é certo hoje tem se tornado errado, aquilo que não pode tem se dito por meios de comunicação, por pessoas que podem, e pecado continua sendo pecado. Diga para o seu irmão: pecado continua sendo pecado. Amém? Ele não mudou porque os tempos mudaram, porque a tecnologia aumentou, porque o conhecimento aumentou e o amor se esfriou. Não, pecado continua sendo pecado. E a primeira causa da inversão de valores, o primeiro motivo que causa a inversão de valor nos dias de hoje, é a ignorância espiritual. São pessoas que muitas vezes, por não ter entendimento e conhecimento da Bíblia, elas muitas vezes, é o que Oséias disse, elas estão perecendo porque lhe falta conhecimento. É porque falta maturidade espiritual, e a ignorância espiritual ela vem por falta de conhecimento da Bíblia. Jesus disse, Jesus porém respondendo disse-lhes: errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Então quem não conhece a verdade, quem não conhece a Bíblia, é o que a Bíblia própria diz, ela é levada, a pessoa é levada por vento de doutrina. Eu sempre digo que quando você ouvir a palavra, ouvir alguém explicando a palavra, você tem a liberdade de ir na palavra e confrontar aquilo que você está ouvindo, para ver se aquilo que você está ouvindo está dentro da palavra. Mas muitas pessoas, elas não procuram ler nem entender, e muitas
vezes são pessoas ignorantes espiritualmente. O pastor Augusto Nicodemos, aqui da igreja presbiteriana, ele diz que é uma geração que canta muito, mas é uma geração que é analfabeta bíblica, é uma geração que nós estamos vivendo que não lê Bíblia. Quem sabe hoje, nessa semana, nós não lemos Bíblia, pela correria do dia a dia, muitas vezes por negligência, muitas vezes por falta de desejo, de vontade, e muitas vezes nós estamos nos tornando ignorantes espirituais. E quando há ignorância espiritual, aquilo que é errado passa a ser certo. Porque o que é errado, eu não consigo confrontar o que é errado de acordo com a palavra. E eu digo para você, nas minhas pregações eu ouvi uma frase que dizia assim: tem gente que é igual piolho, só é levado pela cabeça dos outros. Nós não podemos ser igual piolho, porque às vezes, sabe o que acontece? Alguém diz, faz assim, e nós não procuramos para ver se esse assim que essa pessoa mandou está dentro da palavra. Por isso eu te aconselho, leia a Bíblia, medite nela de dia e de noite, não seja um analfabeto bíblico, procure estudar a doutrina da palavra de Deus, porque a pessoa que não tem a capacidade de pesar aquilo que vale mais ou aquilo que vale menos, essa pessoa ela é ignorante espiritual, ela não consegue discernir. E o ignorante espiritual que não tem maturidade espiritual é o que Paulo diz, ele se alimenta de leite. Ele não é apto para se alimentar de um alimento sólido, que é a palavra de Deus. É aquela pessoa que não consegue conhecer a verdade. E por não conhecer a verdade, muitos estão perecendo. Muitos estão sem conhecer a verdade. Sabe por que muitos pastores e muitas igrejas elas não pregam a Bíblia como ela é, na essência que ela é? Porque se pregar a Bíblia na essência que ela é e como ela é, muitas pessoas vão embora da igreja, vão deixar a igreja e vão embora. E os pastores com medo de perder membro, porque no entendimento dos pastores às vezes perde membro, perde oferta e perde dízimo. Então eles preferem deixar as pessoas ignorantes e ter a sua renda mensal do que ensinar a pessoa a verdade de Deus. Se você prestar atenção, por que o governo brasileiro não investe em educação? Porque quem é burro não vai pegar os seus direitos, não vai, como é que eu digo, lutar pelos seus direitos. Então os governos preferem investir em outras coisas e não investem em educação. Então nós temos que ler Bíblia, não podemos ser ignorantes espiritual. Esse é o primeiro ponto que eu quero falar hoje. Outra coisa que leva à inversão de valor nos dias de hoje, por causa das crenças e valores adquiridos no decorrer da nossa história. Nós fomos ensinados muitas vezes de forma errada. Eu não sei se isso já aconteceu com você, mas quando você, antes de conhecer a palavra, você e eu achávamos que algumas coisas que nós aprendemos pela sociedade, pelos pais, pelos avós, pela escola, pela televisão, era certo. Aí nós começamos a ler a Bíblia, começamos a ouvir Bíblia, e nós começamos a perceber que tudo aquilo que foi ensinado pelos nossos pais caiu por terra quando foi confrontado diante da palavra. Um ensinamento errado que nós somos ensinados e que às vezes nós tínhamos medo, que era a quaresma, né? Que não podia o quê na quaresma? Comer carne. Mas a Bíblia diz que na época da Páscoa, quando eles saíram do Egito, eles comeram carne. Então muitas vezes nós somos levados pelas crenças, valores que nós adquirimos no decorrer da nossa vida, da história de vida nossa, e aquilo se torna regra de fé. E nós achamos que aquilo ali que foi ensinado é a verdade. Quantas vezes nós fomos ensinados dentro da igreja evangélica, nós fomos ensinados que o uso e costume vale mais do que a atitude cristã. Na verdade, nós fomos ensinados que a mulher ela tinha que manter seu cabelo grande, vestir saiona, não podia fazer unha, não podia cortar cabelo, não podia vestir calça jeans, não é verdade? E hoje a gente vê que a Bíblia diz, quando a gente conhece a palavra de Deus, a Bíblia diz que não é o exterior, é o interior. Então não adianta nada eu pregar o uso e costume, pregar para você, olha, se você não usar tal roupa, se você não usar vestido longo, você não vai para o céu. E a Bíblia não diz isso. Então nós somos resultado daquilo, das crenças, dos valores que nós fomos ensinados, e muitas vezes ensinados de forma errada. E quando se aprende de forma errada, nós vamos fazer tudo errado. É por isso que quem prega, quem ensina a palavra, ele tem que ter um cuidado muito grande de ensinar o que está na Bíblia. Porque se você pegar Tiago capítulo 3, ele diz assim, não sei, quer ver? Eu vou ler porque eu consigo. Tiago capítulo 3.
Ele diz que o julgamento vai vir primeiro para quem ensina. Tiago capítulo 3. Diz assim: meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Então quem ensina alguma coisa da palavra de Deus, se ele ensinar errado, a hora que ele encontrar com o Senhor, ele vai ser corrigido, julgado com maior rigor. Olha, imagina a seriedade disso. Se eu te ensino alguma coisa errada aqui hoje, você vai pensar assim: ele é pastor, ele estudou, ele sabe o que ele está falando. Aí você vai e passa isso para frente: ó, o pastor ensinou isso, e aquilo que eu te ensinei foi errado. Então é por isso que muitas vezes a igreja evangélica no Brasil tem perecido por causa de ensinamentos errados. Então isso só vai ser mudado através do conhecimento verdadeiro da Bíblia. Então aquilo que muitas vezes nós aprendemos foram coisas erradas. Um ditado popular que todo mundo, que não tenha muito a ver com a Bíblia, mas dá para abrir sua mente sobre o que eu estou querendo falar. Quem já ouviu falar que manga com leite você comia e morria? Tem creme de manga. Alguém já morreu por tomar leite de manga? Mas porque alguém, uma avó, um tio, uma tia pegou e falou: não come, você vai morrer. Não é? A minha falecida avó dizia para mim assim: ó, você deixa a sua sandália havaiana juntinha, manda lá da outra que você vai ficar rico. Não vai trabalhar para venda. Não é? Então são crenças, são muitas vezes valores que nós adquirimos no decorrer da vida, que nós tomamos aquilo como regra de fé e aquilo se torna certo. E a Bíblia vem e destrói. A Bíblia vem e acaba com todo esse paradigma de que nós achávamos que era certo. É por isso que muita gente não consegue suportar. Se eu não me engano é João 6,66, salvo engano, tá? Mas diz o texto que dizia assim, que alguns abandonaram Jesus, porque disseram assim para Jesus, assim: duro é o seu discurso. Então muita gente não consegue seguir Deus, não consegue congregar, não consegue manter uma vida com Deus, porque acha dura. Porque aquilo que a Bíblia prega vai totalmente contra aquilo que ele acha que é certo, que a sociedade diz que é certo. Uma vez um irmão, eu fui pregar na casa dele, ele comprou uma casa, era um culto de ação de graça, eu fui na casa dele, aí ele me apresentou: esse aqui é o pastor Beto, tá, homem de Deus, ele prega. E ele falou assim: ele prega muito, mas eu não dou conta de fazer o que ele fala para fazer, não. Não sou eu que falo, eu só interpreto a Bíblia. Então, muitas pessoas, por muitos conceitos errados, serão surpreendidos, porque estão achando que aquilo é certo. Leia a Bíblia. Ela vai abrir a sua mente. Leia a Bíblia, tá bom? Não seja levado por vento de doutrina, não seja levado por aquilo que homens dizem, seja levado por aquilo que a Bíblia diz. Se eu te disser alguma coisa que não está na Bíblia, por favor, por misericórdia, chega até mim e diz: pastor, isso que o senhor ensinou hoje não está na Bíblia. Amém? Outra coisa que invertemos valores por causa das questões culturais, por causa da cultura. Por que por causa da cultura? Porque muitas vezes, quando todos estão fazendo alguma coisa errada, você já percebeu que muitos acabam fazendo a mesma coisa errada? Porque a sociedade diz que o errado agora é certo, não é? A sociedade politicamente correta, que veio do inferno, diz que o errado agora é certo. Hoje o certo é errado. Aquilo que é certo hoje se tornou errado. E aí daquele que se levantar contra aquilo que é certo e falar que é certo. Daqui uns dias nós vamos ter que provar que a grama é verde. Nós estamos caminhando nesse caminho aí. Então, a gente pode ver que muitas vezes as pessoas, elas estão, por causa de questões culturais, as pessoas estão fazendo a mesma coisa. Eu já percebi uma coisa: nós somos levados pelo que os outros pensam e falam. Vou te provar uma coisa. Você já deve ter percebido. Você está na fila do banco, do supermercado, de alguma coisa. Você está na fila. Você está lá tranquilo, não está preocupado, não está. Você sabe que vai demorar, você chega ali na fila e fica tranquilo, de boa, como diz o Mateus. Fica ali.
Mas alguém está muito agoniado por causa do horário, está angustiado, pensando que não vai dar tempo, ele está nervoso, o dia dele não está muito bom, e ele já chega reclamando da fila. Só tem 2 caixas, não é? Por que ele faz isso? Para ver se tem alguém na fila que vai reclamar junto com ele, e normalmente encontra. Não encontra? Aí junta, aí começa 2, o outro, você tem razão, aí passa para 3, aí vira baderna. Então nós temos que aprender que nós não podemos ter esse mal, que é o jeitinho brasileiro, né? Dependendo do costume ou da cultura, muitas vezes nós vamos passar a imitar aquilo para não ficar fora da moda. Isso acontece muito quando a pessoa é adolescente, né? Ela é pressionada pelos amigos dela a fazer o que os outros estão fazendo. Então eu sempre digo assim, não é porque todo mundo está caindo em buraco, você tem que cair também não. Fala para o seu irmão, se todo mundo estiver caindo em buraco, não cai junto não. Amém? Um conceito errado que nós temos, sabe qual é? Está dando certo para ele, eu vou fazer a mesma coisa. Faz não, vai dar errado. Está dando certo para ele. Aí eu falo, vou fazer a mesma coisa. É igual uma vez eu recebi uma proposta, eu falei isso aqui várias vezes, para morar na cidade de Campinas, em São Paulo. E a proposta é: vou te dar salário, casa, cesta básica e um apartamento mobiliário. Vou mobiliar a igreja todinha, você não vai gastar, você só tem que ir lá para cuidar da igreja. É uma proposta boa? Top de linha. E disseram assim: vou mandar o meu jatinho te buscar. Falei, não, eu estou bom demais. Aí me mandar jatinho, porque o povo tinha jatinho, eles eram ricos. Aí alguém chegou e falou assim: eu vou com você. Eu falei, vai não. Não vai, sabe por que você não vai? Porque a promessa foi feita para mim. Lembra de Abraão e de Ló? Deus fala: Abraão, sai da terra e da parentela. Ele leva o primo. Lá na frente deu errado, Ló deu um trabalho para Abraão. Então nem tudo que dá certo para o outro vai dar certo para você, irmão. Amém? A bênção que Deus tem para você não serve para mim, a que Deus tem para mim não serve para você, porque ela é para mim, ela é para você. A única coisa que serve para todo mundo é a armadura. Deus tem uma armadura do mundo de cada um, mas a bênção é pessoal. Ela pode abençoar outras pessoas, mas ela é pessoal. Então, muitas vezes, questões culturais. Outra coisa que está errada: o dízimo e a oferta já não é tão importante mais, porque houve escândalo dentro da igreja sobre isso e muitos já não obedecem mais esse mandamento. Porque um abençoado, um pastor ladrão roubou lá e todos os outros se tornou ruim. Aí as pessoas deixam de dizimar e deixam de ofertar. Então, questões culturais, questão da cultura. Quando você pensa de dízimo, você de pastor não fala não. Fala não. Mas você vai lembrar. Você lembra de quem? Que escandalizou aí? Lembrou, não lembrou? Por causa de um fulano, o ciclano, fica ruim na história. Então não podemos generalizar as coisas. Outra coisa que a gente pode ver, porque estamos invertendo os valores, porque nós somos pecadores. Amém? O pecado gera morte. O pecado faz sempre a gente achar que nós temos razão, porque o pecado faz a gente parar de ouvir conselhos. O pecado faz isso. O pecado ele traz uma certa soberba no nosso coração, e a Bíblia diz que na multidão de conselhos vai achar sabedoria. Tem pessoa que ela sempre acha que está certa. Então a gente pode ver que por causa do pecado a humanidade está invertendo os valores. E o pecado ele faz assim, ele faz a gente pensar que a gente está certo. O pecado ele faz a gente pensar que a gente tudo pode. O apóstolo Paulo disse assim: todas as coisas eu posso naquele que me fortalece, mas tem um porém. O mesmo Paulo que diz todas as coisas eu posso, ele diz: nem todas as coisas me são lícitas. Então a gente tem que abrir a nossa mente e ter cuidado com o pecado, porque ele nos afasta do Senhor. Amém? Hoje tudo está sendo relativizado. Nós vimos o que causa, os motivos que causa. Agora nós vamos ver tipos de inversão de valores. Primeiro tipo de inversão de valores que nós estamos vivendo: os bens são mais importantes do que as pessoas.
Coisas valem mais do que pessoa. Nós amamos coisas e usamos pessoas. É o que está acontecendo na sociedade de hoje. Nós estamos amando as coisas e usando as pessoas, e nós deveríamos amar as pessoas e usar as coisas. A pergunta é: nós estamos amando coisas ou estamos amando pessoas? Porque muitas vezes a igreja de hoje que nós vivemos estão amando mais os bens que usando as pessoas, e ninguém vale mais do que o ser humano. Por que ninguém vale mais? Porque nós somos a coroa da criação de Deus. A Bíblia diz assim: nós somos a menina dos olhos de Deus. Você não sabe, a menina dos olhos é a parte mais frágil do olho. Então nós somos a coroa da criação. Por isso que o diabo se levanta contra mim, contra você, tenta diariamente contra mim e contra você. A gente pode ver essa inversão de valores na história do endemoniado gadareno, onde as pessoas deram mais importância às coisas do que a pessoa que era o gadareno. Porque o texto diz que havia um endemoniado que tinha uma legião de demônios sobre ele. Essa legião era baseada na legião romana. Uma legião romana de soldado havia 6.000 soldados. Então, nesse endemoniado gadareno de Marcos 5, tinha 6.000 demônios alojados no corpo desse homem. E ele era preso com grilhões correntes, ele morava no cemitério. Jesus chega, os demônios ficam afoitos, viu que Jesus chegou, falou assim: já veio aqui para me encher as paciências. Não me manda ele embora, não, me manda para essa manada de porcos. Tinha uma manada de porco, os demônios vão para os porcos, eles vão para um precipício, caem e morrem. Adivinha quem a sociedade deu mais atenção? Para os porcos. Ao invés de dar glória a Deus, louvar o Senhor pela libertação daquele homem, eles preocupavam-se com coisas materiais. Eles amaram coisas e não amaram aquele homem. Então a gente pode ver que onde está o nosso tesouro? Foi a pergunta de Jesus. Porque onde estiver o nosso tesouro, aí estará também o nosso coração. Onde está o nosso tesouro? Jesus disse assim: vocês não podem servir a Deus e a Mamon. Vocês não podem ter dois senhores. E infelizmente tem pessoas que têm dois senhores. São pessoas que muitas vezes aquela situação assim, aqui está escrito assim, foi eu que fiz a pregação, foi o Silas Malafaia, a pregação é dele, foi eu que escrevi. Dá mais valor ao carro, não anda com 4 pessoas por causa do peso. A casa, para entrar na casa tem que tirar o sapato. A empresa só marca o compromisso nos dias e horários do culto. Dá mais atenção ao dinheiro do que a pessoa. Deixa eu te dizer, carro estraga. Você vai levar o carro para morrer? Meu carro entra 5, 6. Queira Deus que é CMT no moço. Amém? Você já conheceu alguém chato e enjoado com carro? Com casa? Com roupa? Não é verdade? Tem roupa lá no guarda-roupa, nem usa, não serve e nunca vai servir, mas não consegue ir lá pegar e dar para alguém, porque está amando coisas e não está amando pessoas. Com certeza absoluta tem uma peça de roupa lá que você pode pegar amanhã ou hoje, na hora que chegar na sua casa, juntar com uma sacola, levar e dar para uma casa de recreação, para uma casa com asilo. Mas nós não fazemos isso porque nós nos apegamos muito. Eu digo isso porque vou contar. Deixa eu contar. É porque um dia meu filho, Mateus, ele pediu para ir pôr o carro para dentro. Eu fiquei bravo. Ele falou assim, que eu estou ensinando ele a dirigir. Já tem 18 anos, então ele, esse ano, em nome de Jesus, dá uma carteira de motorista para ele. Amém. Gostou, né? Ele falou um amém com tanta fé. E o carro, né? O carro vai ficar depois. Aí eu parei o carro, eu cheguei nesse sentido assim, pus o carro assim, a roda ficou assim, né? Aí ele, pai, deixa eu pôr o carro para dentro. Eu falei, você vai fazer, não vou falar a frase aqui não, você vai fazer besteira.
do passageiro deu uma arranhadinha desse tamanhozinho assim no retrovisor. Eu fiquei bravo demais com as patrulhas. Sai daqui perto de mim. Mas depois eu percebi que o mais importante é meu filho do que meu carro. Viu, Matheus? Isso é importante. Então, quantas vezes nós estamos invertendo esses valores? Nós estamos dando mais atenção à coisa, aquilo que nós temos, aquilo que nós adquirimos, tudo isso é bom. Deus quer te abençoar, Ele vai te abençoar com coisas, vai, mas as coisas não podem tomar o lugar de pessoas. Uma coisa que eu vejo hoje, não sei se você é amante dos animais, mas eu quero te dizer, um animal não vale mais do que uma pessoa. Não vale mais do que uma pessoa. Tem que cuidar, tem que selar o animal, não pode maltratar o animal, mas hoje eu fico vendo que é uma deturpação tão grande que as pessoas estão preferindo um bicho, um cachorro, um animal, um passarinho do que uma pessoa. A minha Bíblia diz: não é bom que o homem esteja só, far-lhe uma adjuntora, uma mulher idônea que vai estar ao lado do homem, e os dois vão se tornar uma só carne. A Bíblia não diz assim: não é bom que o homem viva só, far-lhe um cachorro para estar com ele, far-lhe um passarinho para estar com ele, e os dois se tornam uma só carne. Não. Tem o seu animal de estimação, cuide dele, ame ele, mas acima de tudo, pessoas. Jesus morreu por pessoas. Jesus morreu por pessoas. Ele não morreu para me dar carro, casa ou dinheiro, ele morreu para me dar salvação. Amém. É isso que nós temos que entender. Onde está o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Quem tem carro? Você está com a chave dele? Tá? Cadê a chave do seu carro? Mostra aí para mim, levanta aí. Pega aí. Pega a chave do seu carro. Vamos ver onde está o seu coração. Onde você está? Amém? O meu está aqui. Vamos ver onde está seu coração. Amanhã eu preciso fazer uma viagem. É 100 km, só estrada de chão. E o meu não tem condição de ir porque os pneus estão carecas. Eu preciso de um carro para ir amanhã. Quem vai me emprestar o seu? Não responda. Vai ficar balanceado depois? Hã? Tem que balancear e alinhar depois, pastor. Amém? Foi só uma brincadeira. Amém? Eu sei que você não ama seu carro assim a ponto de colocar aí no lugar de pessoa. Eu não preciso, graças a Deus, viajar amanhã. Foi só uma alusão. Então, não ame coisas, ame pessoas. Amém? Não só carro, mulher, não ama sapato, não. Não ama vestido, não. Eu sei que é bom, né? Tem gente que idolatra também o cabelo, né? Ai, meu cabelo, não toca no cabelo. Enfim, você entendeu. Amém? Pessoas primeiro e depois coisas. Usem coisas e amem pessoas. Outra inversão de valores, outro tipo de inversão de valores que nós estamos cometendo. A aparência é mais importante do que o conteúdo. Hoje não importa mais o conteúdo, o que importa é a aparência. Não é? Hoje nós vivemos a geração do corpo bonito, lindo, maravilhoso, mas por dentro é feio. É só você, se você vai à academia, você não vai, não passa lá perto das academias para você ver. Tem uns homens, umas mulheres, você olha assim, meu Deus, não é desse mundo não. É aquele corpo assim bonito, perfeito, né? Mas você vai olhar por dentro, é o que Jesus disse: sepulcro caiado. Então, se a pessoa é simpática, bonita, atraente, educada, já basta. Só que Deus não olha a aparência, Deus olha o coração. É o que acontece hoje nas igrejas. Se a pessoa chega, fala bem, prega bem, nossa, esse aí é o homem de Deus. Então a gente pode ver que a comunicação, ela se sustenta em palavra, expressão corporal e tom de voz. A comunicação, ela é composta de 7% de palavra, 38% de tom de voz e 55% de expressão corporal. É aquela situação assim, uma
mas se ele não sabe se expressar, ele não vai ganhar a política. Você vai lembrar de quem? Mas chega um político analfabeto, mas ele sabe falar, ele tem a lábia, ele tem a expressão corporal, ele tem o tom de voz. A multidão, isso aí conhece. Hã? Tá bom. Amém. Não estou falando, não falei não. Não falei não. Amém? Mas tem político analfabeto, não tem? Tem. Então, muitas vezes as pessoas elas estão dando mais importância à aparência do que ao conteúdo. O que acontece dentro das igrejas também? Pessoas dão mais valor àqueles que falam em língua, àqueles que gritam, àqueles que pulam, mas ele não tem conteúdo que é a palavra. Você já viu pessoa que grita, rola, estribucha no chão, mas você pede ele para achar um versículo da Bíblia, ele não acha. Porque ele não lê Bíblia, ele não tem conteúdo bíblico, ele não tem conhecimento bíblico. Então, crente que somos nós, não somos conhecidos pelos dons. Você não pode analisar uma pessoa pelos dons, você tem que analisar a pessoa pelo fruto. Jesus diz: a árvore vai ser conhecida pelo fruto, não é pelo dom. E muitas vezes a pessoa acha assim dentro da igreja: nossa, aquele lá fala em língua, ele é mais espiritual do que o outro, e não é. Amém? Então a aparência é bonita, mas não tem conteúdo. Jesus disse assim aos fariseus, que eles eram sepulcros caiados, adornados por fora, mas por dentro cheios de ossos e imundícia. Então nós não podemos ser como sepulcro caiado. Não olhe só a aparência, o conteúdo é muito importante. É uma situação que acontece muito. Eu conto essa história aqui direto, vocês só não sabem quem é. Mas é aquela historinha que a irmã abriu Ezequiel para saber se podia namorar ou não. Ela olhou só a aparência, é um rapaz bonito, bem visto ou quisto? Visto, né? Bem visto na sociedade, bem financeiramente, e ele olha bem a pessoa de família, e ela pegou e olhou só isso, ela olhou só a aparência, mas ela não olhou o conteúdo. Aí o que aconteceu? Ela começa a namorar, e quando está namorando, tudo são flores. Olha, como o pastor Paulo Duarte diz, quando está namorando, os bichinhos é tudo pequenininho, não é? Gatinho, passarinho, não é? E aí vai. Mas depois que casa, sua vaca, seu cavalo, né? Vai aumentando os bichinhos. Aí ela pegou e olhou para a convivência, ela viu que aquele príncipe não era o príncipe. Veio o príncipe, mas ficou o cavalo, ou veio o sapo e não tornou príncipe. Aí ela pega e olha, chega em mim na porta da igreja e diz assim: o que foi? Está parecendo cachorro caiu da mudança. Ela falou: o senhor tinha razão, ele não era tudo que eu pensava que era. Por quê? Olhou a aparência, não olhou o conteúdo. Por isso que você tem que conviver com a pessoa. Amém? Então nós temos que aprender a ser bonito por dentro e por fora. Outra coisa que é a inversão de valores. O serviço cristão é mais importante do que a família. Está errado, porque nós temos que cuidar do primeiro ministério. O seu primeiro ministério, olha para mim, o seu primeiro ministério não é aqui dentro. Seu primeiro ministério é a sua casa, seu casamento. Se você é casado, é o seu casamento, sua família. Porque Timóteo, 1 Timóteo 5,8 diz assim: se alguém não cuida dos seus parentes, e especialmente dos de sua própria família, negou a fé e por isso é um descrente. É aquele crente ativista, é aquele crente que faz de tudo na igreja, mas quando vai para a porta fora, ele mostra quem realmente ele é. Uma historinha que eu ouvi que dizia que o filho virou para a mãe e disse assim: mãe, vamos mudar para a igreja. E a mãe pergunta assim: por que, meu filho, vamos mudar para a igreja? Porque dentro da igreja meu pai é bonzinho, mas lá em casa ele é não. Então, é isso que nós estamos acontecendo. Nós temos que
1 Timóteo 4, 3, 4 e 5 diz assim: ele deve governar bem a sua própria família, tendo os filhos sujeitos a ele, com toda a dignidade, pois se alguém não sabe governar a sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Como que uma pessoa vai cuidar da igreja se ele não dá conta de cuidar da própria família, se ele não consegue manter comunhão com a sua própria família? Quem é casado, o primeiro ministério dele é a mulher dele. Primeiro ministério é o primeiro. Só que nós invertemos as coisas. É a inversão de valor que eu estou pregando. Primeiro nós colocamos, deve você deixar de vir para a igreja. Não é isso, entenda bem. Tem que congregar, mas entenda o que eu estou falando. Primeiro Deus, depois família, depois igreja. Tem gente que põe Deus, igreja, família. Aí ele faz as coisas da igreja, mas a família dele está toda bagunçada. O casamento está errado, os filhos não obedecem. Por quê? Ele está cuidando da igreja primeiro, não cuidou da família. Eu digo para você, se você não está cuidando da sua família e quer fazer alguma coisa aqui, vai cuidar da sua casa. Porque senão você vai dar trabalho para mim. Amém? Então muitos ficam envolvidos demais com as coisas da igreja e esquecem da educação do filho, esquecem de ser provedor. A mulher deixa de exercer seu papel de esposa, né? E não há trabalho mais importante do que cuidar da família. E o trabalho não substitui o amor. Não adianta ser ativista, fazer muita coisa e não amar. Então cuide da sua casa. Amém? Cuide da sua família. Amém? Se está tudo bem na sua casa, no seu casamento, louvado seja Deus. Mas se não está, não desiste não. Amém? Como voltando ao pastor Paulo Bart, alguém pergunta para ele assim: pastor, você já pensou em divórcio? E ele vira com aquela cara dele e falou assim: divórcio não, mas em assassinato já. Então não desista, não abra mão daquilo que Deus deu para você, porque um dos propósitos malignos do diabo é desfazer casamento, é destruir família. Porque ele sabe que quando a família estiver forte, a igreja vai ser forte. Então zele pelo seu casamento. Mulher, cuide do seu, faça o seu papel, porque tem outra coisa também, né? A inversão é tanta que tem um homem chamado banana, que a mulher tem que fazer tudo, né? É por isso que tem muita mulher solteira, porque tem homem frouxo, não é? Não é? Tem homem frouxo, porque a Bíblia diz em Isaías, se não me engano, capítulo 2, diz que nos últimos dias seria 7 mulheres para cada homem. E as mulheres iam virar para o homem e dizer assim: casa comigo, eu lavo, passo, faço tudo que você quiser, está na Bíblia. Quer ver? Abre aí Isaías. Vamos ver aqui se eu consigo. Isso que eu vou 4. Isaías 4. Bem? Naquele dia 7 mulheres agarrarão um homem e lhe dirão: nós mesmas providenciaremos nossa comida e nossas roupas, apenas case-se conosco e livre-nos da vergonha de sermos solteiros. Pode deixar, não precisa fazer nada não, eu faço só casa comigo. Está errado. O papel do homem é o provedor. Mulher não pode trabalhar? Pode. Amém? Então 7 mulheres para cada homem. Eu contei essa história uma vez para o irmão, e ele novo convertido, muito brincalhão, falou assim. Aí ele começou: eu só tenho uma, está faltando 6. Eu falei: não, filhão, está errado, você não vai achar 6 não, porque está errado. Amém? Então não seja um ativista. O serviço cristão não pode ser mais importante que a sua família. Cuide da sua família, ore pela sua família. Amém? Outra coisa que nós invertemos: os dons e as experiências espirituais são mais importantes do que a palavra de Deus. É aquela situação onde a experiência espiritual vale mais do que a palavra. É aquela situação onde a pessoa tem uma revelação, tem um sonho, teve uma profecia, e isso vai superar a palavra. A igreja que é levada por dons e tem um sonho, por sonhos, por revelações, e muitas vezes não está dentro da palavra. A única revelação absoluta
é a palavra de Deus. Você pode sonhar, pode profetizar, você pode usar os dons, mas isso não supera a palavra escrita, que é a verdade de Deus. E o que acontece? As pessoas estão colocando mais ênfase os dons e a experiência espiritual. É aquela situação das pessoas assim: ah, eu fui no céu, ah, eu fui no inferno, ah, eu vi um anjo, e o anjo mandava eu fazer isso, e a pessoa vai e faz. Isso, sabe qual é o grande risco, o grande problema disso? É porque às vezes tem aquele sonho de barriga cheia. É aquela situação assim que você quer demais uma coisa e você sonha. Já aconteceu isso com você? Ai, eu quero um carro. Ai, Deus falou comigo. Ai, eu quero namorar. Deus falou comigo que aquele é meu jeito. Eu já vi isso acontecer, me lembro agora. Uma irmãzinha, tinha um irmãozinho, conhecido meu. Ele era tesoureiro da igreja na época. Tinha uma irmãzinha que amava ele, idolatrava ele, queria casar com ele. E todo mundo falava: não, filha, não é, ele não gosta de você, não, vai. Mas ela, por experiência, acho que teve um sonho lá, sei lá, dizendo: Deus falou que eu vou casar com ele. E ela vai lá, bate na porta da tesouraria: fulano, vim aqui, apontou o dedo. Vim aqui porque Deus me mandou vir aqui dizer que você é meu esposo, você vai casar comigo. Ele olhou para ela e falou assim: Deus falou, você falou comigo. Devia ser, pergunta se ele casou com ela. Não, está casado com outra. Vive feliz e bem, casa segundo a vontade de Deus. Então, a experiência espiritual não é mais importante do que a palavra, porque a gente vê que a igreja de Coríntios, eles tinham todos os dons, mas eram imaturos espiritualmente, porque eles davam mais valor aos dons do que o amor. E os dons, quando eles não são ministrados em amor e por amor, ele destrói, ele é inútil. Então, muitas vezes as pessoas pegam a revelação de alguém: ah, a fulana, a profeta falou, mas se ele falou, está de acordo com a palavra? É o que eu falo para vocês. Deus me usa através desses dons, não usa. Mas você não pode chegar e fazer de acordo com o que saiu da minha boca simplesmente. Deixa eu te dizer uma coisa, eu aprendi isso com o pastor Luiz, ouvindo a pregação dele da videira. E eu concordo com ele, ele disse assim: profecia não começa nada, ela só confirma. Profecia não começa nada, ela só confirma. Quando Deus falar alguma coisa com você, ele não vai confirmar, ele não vai começar, ele vai confirmar aquilo que ele já falou na palavra, que ele já falou no seu coração quando você estava orando lá, ó, só você e Deus. Aí vem o profeta e fala: assim diz o Senhor. Aí você diz: nossa, como que ele sabe disso? Meu Deus, quem contou para ele? Só eu orei sozinho. É igual no dia que eu orei sozinho, por morar longe da igreja, a dificuldade era muito grande. E eu falei com Deus: ah, Deus, eu estou cansado, é difícil demais, não tem dinheiro, é longe, vou sair da igreja. Ah, não foi eu falar, não contei nem para minha esposa. Eu sentei no meu lugarzinho de costume ali, estou ouvindo meu pastor pregando. E ele está pregando ali, e ele para a pregação, olha para mim e fala assim: chama meu nome. E aponta o dedo para mim e fala assim: Deus manda te dizer. A hora assim, Deus manda te dizer, o assim diz o Senhor, você chega a tremer, né? Ele pensa assim: me descobriu aqui. Deus manda te dizer: você quer sair daqui, não é para você sair, aqui é o seu lugar, é aqui que eu vou te honrar. E essa desculpa que você está dando para mim é esfarrapada. Ninguém sabia, a profecia não começa nada, ela só confirma. Deu para você entender? O resto é profetada. O resto é profetada, bem lembrado. O resto é profetada. Uma profetada que eu já ouvi. Eu já contei isso aqui. Está a irmãzinha lá no monte do Mendanha. E a irmãzinha, ela estava meio cheinha, estava meio gordinha. E chegou um profeta, vamos dizer assim, entre aspas, olha para ela, aponta o dedo e: eis que te digo que o filho que está no ventre
Sim, irmão, tem carga, viu? Eu já vi um pouquinho de cada coisa. Eu sei que tem muito, não sou Deus não, mas eu já vi muita coisa. Aí o que acontece? Está lá o culto, o pregador está pregando, e ele fala assim: eu vejo um anjo. Todo mundo dá glória a Deus, pula. Eu vejo um monte branco passando aqui. Irmão, isso é pôr fogo na boca. A igreja parece que vira um rebuliço. Mas se você fala assim, o Espírito Santo de Deus está dizendo para você se arrepender do seu pecado. Você ouviu os grilinhos? Ninguém dá glória a Deus, não é? Aí as pessoas estão dando mais valor a essas coisas. É igual uma vez eu vi uma igreja, dessas igrejas neopentecostais que estão aparecendo por aí, que vende as indulgências, né? Compra isso que você vai ser salvo, compra isso que Deus vai te abençoar, leva isso para sua casa que Deus vai te abençoar. Aí a igreja estava cheia, e alguém me questionou dizendo: a igreja tem menos de um ano, está cheia. E eu falei assim: deixa eu ir lá pregar em Romanos, no livro de Romanos, uma semana. Fala de arrependimento, fala de salvação, fala que não é por obras, fala que é pela fé. Deixa eu ir lá para ver se a igreja esvazia. Então, nós estamos dando mais valor à experiência que alguém teve. É igual tem um livro aí, não é falando não do livro, não, eu já até li esse livro. Como é que é? Que a pessoa vai no céu, vai no inferno, como é que é o nome? Divina Revelação do Céu. E tem a Divina Revelação do Inferno. Diz que a pessoa, o escritor diz que foi no céu e depois Deus levou ela no inferno. Deus pode fazer isso? Pode. Mas o que acontece? Aí as pessoas trocam o livro Divina Revelação do Céu, deixam de ler a Bíblia. Você pode ler tudo quanto é livro, mas esse aqui tem que ser o primordial, que é a palavra de Deus. Deu para você entender? Então, o dom espiritual, a experiência não é mais importante do que a palavra de Deus. Outra inversão de valores. Comunhão com o ímpio é mais importante do que a comunhão com os irmãos. Porque a gente vê que tem crente que não tem amizade, né, dentro da igreja, ele só tem amizade com pessoas do mundo. E a Bíblia diz assim: que comunhão há da luz com as trevas? Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Ah, pastor, mas é porque eu vou ser sal na vida dela, eu vou ser luz na vida dela. Qual que suja? O limpo ou o sujo? Então, quais são as nossas amizades? As amizades, elas te afastam de Deus ou te aproximam de Deus? Porque tem gente que não tem comunhão com o corpo de Cristo, ela não tem comunhão com outras pessoas que temem a Deus. Deu para você entender? Esse ninguém falou amém. Então, é uma inversão. Tem mais comunhão com o ímpio do que a comunhão com os irmãos. Nós somos um corpo, nós temos que andar junto. Você e eu não conseguimos, não vamos conseguir adorar a Deus sozinho, muito menos andando com pessoas que não edificam. Amém? Você pode andar com essas pessoas? Pode, desde que você seja luz em meio às trevas. Mas as trevas não têm comunhão com luz. Amém? Então seja luz. E sal, se ele perder o sabor, não serve para nada. Então cuidado com as suas amizades, porque as más conversações vão corromper os bons costumes. O ditado do mundo é: diz com quem tu anda, e eu vou te dizer quem você é. Amém? Então, com quem eu e você estamos andando? Pelo menos se andasse para pregar a palavra, mas muitas vezes nós andamos para ser mais um, né? Não é para ser como Daniel, que propôs não se contaminar, mas é simplesmente para ser mais um no meio da multidão. Outra coisa, outra inversão de valores. Os meus interesses são mais importantes do que o reino de Deus. É aquela pessoa que ela não tem tempo para a obra de Deus, mas ela tem tempo para coisas materiais. Você chama ela para fazer alguma coisa, ela nunca tem tempo. Eu já vi muita gente se desculpando: pastor, estou trabalhando demais. Olha, o culto não pode passar do horário 10 minutos, que a pessoa fica com um tique nervoso, ela fica agoniada, ela fica olhando para o relógio: meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, eu tenho outra coisa para fazer. Tem um provérbio que diz assim: não se apresse a sair da presença do Senhor. Às vezes a bênção que Deus tem vai ser um amém. Eu
já vi pessoas que elas costumam sentar mais ali na beira na porta, eu já vi isso. Aí você fecha o olho, você levanta, vamos fazer a oração final, fecha o olho. Aí você está orando assim, e você pensa, antes de terminar a oração, você pensa assim, olha acabar aqui, eu vou lá cumprimentar o irmão. O irmão jogou uma fumacinha no chão, igual ninja. Sumiu. Então é aquela situação. Não tem tempo para obra, mas para outras coisas ele tem tempo. A semana tem 168 horas e tem gente que não vem 2 vezes por semana na igreja. Tem 168 horas e não consegue vir 2 cultos por semana. Eu tive que tirar um culto, porque era terça, quinta e domingo. Eu tive que tirar o de terça, porque eu vim, às vezes estava só eu e minha família aqui. E eu perguntava, cadê os membros da igreja? É porque está colocando interesse pessoal antes do reino de Deus. Então, não consegue ler a Bíblia por 15 minutos. E para alcançar alguma coisa material, ela se esforça, ela economiza, mas para doar para a obra, quando fala de dinheiro, a pessoa parece que tem um leão dentro do bolso. Não consegue enfiar a mão no bolso. Então, para alcançar alguma coisa, vamos dizer assim, vou fazer uma viagem, ela consegue economizar. Mas quando é para fazer um propósito, um compromisso, dizendo assim, todo mês eu vou ofertar R$10 para a igreja, ela não consegue, porque ela coloca os interesses pessoais acima dos interesses do reino de Deus. Amém? Dinheiro, gaveta, caixão não tem gaveta. Amém? E como eu já disse, se não houver dízimo aqui, Deus traz de fora. Já tem prova disso, que passaram pessoas, nós não tínhamos dinheiro para pagar o aluguel. Passava uma pessoa ali na 20, acontecia muito isso. Quem é o pastor? Quem é o tesoureiro? Aí eu me apresentava, minha esposa se apresentava, vim trazer meu dízimo. Era a quantia certinha, eu faltava pouco para pagar o aluguel da igreja. Amém? Então não ofereça para Deus o resto, ofereça para Deus as primícias. Amém? Porque muitas pessoas, elas estão trazendo para Deus o resto. Na época de Malaquias capítulo 3, os sacerdotes eles prometiam as primícias, só que eles traziam o resto. Muitos hoje dizem que trazem o dízimo, mas Deus está vendo que o que trazem não é todo o dízimo. É o que aconteceu com Ananias e Safira. Vou levar minha oferta lá no templo. Aí os discípulos perguntam, você quer tudo? É o dízimo? Morreu. Então a gente tem que entender que o gasofilácio, se você não sabe, você chama gasofilácio, ou urna, como você queira, é o termômetro que mede a temperatura espiritual da igreja. É o termômetro aqui. E eu digo para você que ele está baixinho. Está baixinho. Amém? Eu sei que todo mundo tem dificuldade financeira. Estamos passando por uma crise no país. Mas Jesus viu que a viúva pobre deu mais do que os ímpios. Amém? Então oferte dízimo, porque essa obra depende da sua oferta, do seu dízimo. E parei de falar de dízimo. Tem gente que falou assim, amém. Eu não gosto de pedir, sabe por quê? Eu não gosto de pedir. Esses dias para trás, eu pedi para uma irmã, e não é pessoa pobre, não, é pessoa muito rica, que tem loja em todo shopping de Goiânia, ela tem uma loja. Todo shopping de Goiânia ela tem uma loja, pra você ter noção. Loja, vou ficar calado, porque senão entrega. Aí eu peguei e falei assim, eu preciso da sua ajuda, eu vou viajar. Naquela época eu fui viajar. E irmão, passou, não vou viajar não. O que eu ouvi antes de eu viajar, eu quase desisti. Sabe o que eu ouvia? Vai viajar? Oh, que bom, né? Você vai viajar, tá valendo, né? Tipo assim, você entendeu, né? Tá roubando, vai com o meu dinheiro, né? Eu ouvi demais. Aí eu perguntei para essa menina assim, que eu olho para ela, de dia, de noite, de madrugada, sábado, domingo, feriado, largo de comer para atender ela.
pode me ajudar aí, eu preciso de uma oferta sua, tal, eu não gosto de pedir, para me viajar. Sabe o que ela virou para mim e falou? Sabe o que ela virou para mim e falou? Pastor, vou orar. Eu quase me deu vontade de entrar no telefone, pegar ela e falar assim: então tá bom, da próxima vez que você me pedir oração, eu vou orar para ver se eu posso orar com você. Eu achei aquilo cúmulo. Ninguém é obrigado a dar nada para ninguém, mas fica para depois. Outra coisa, o talento, outra inversão de valor, e eu termino. O talento se tornou mais importante do que o caráter. É aquela pessoa que canta bem, prega bem, mas por trás das cortinas é um adúltero, é um prostituto, é um ladrão, rouba, faz coisa errada, mas o talento dela é mais importante do que o caráter daquela pessoa. Então preste atenção nisso aqui, ó. A manifestação do poder de Deus não é sinal de aprovação de Deus, porque tem pessoa que canta, você sente aquela, sua alma parece que Deus se manifesta, mas nem todos que Deus usa, Ele aprova. Parece ser meio paradoxal o que eu estou falando, mas eu provo para você: Deus usa tudo e todos para cumprir a sua vontade. Ele usou o que para falar com Balaão? Uma mula. Ele usou nações ímpias para trazer juízo sobre o povo de Deus. Ele usou Babilônia, ele usou Faraó. Só que ele não aprova. Ele usa para cumprir os propósitos dele, mas nem todos que Deus usa ele aprova. Olha, nós temos que ser aprovados por Deus e não somente usados por Deus. É por isso que Timóteo diz assim: procura apresentar-se a Deus como obreiro aprovado, que maneja bem a palavra e não tem do que se envergonhar. Então eu não posso ser só usado por Deus, eu tenho que ser aprovado por Deus. Porque tem gente que profetiza, Deus usa a boca dele, mas Deus não aprova. Olha o que diz o texto de Mateus 7, 22 e 23. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, nós não profetizamos em teu nome? Tinha dom espiritual, profetizou. Em teu nome não expulsamos demônios? E não realizamos muitos milagres? Tinha dons. Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Então nem todos que Deus usa, Deus aprova. Temos que ser não só usados, mas aprovados, porque o caráter manifesta quem você é. Caráter mostra quem você é. E caráter se vê não é no meio da multidão. Eu sempre digo isso: santidade não se vê no meio da multidão. Tem todo mundo é santo. Olha para o seu irmão e fala assim: nossa, eu estou vendo até a auréola sobre a sua cabeça. Santinho, não é? Mas a esposa conhece o esposo, conhece? E vice-versa, não conhece? O pai conhece o filho conhece o pai, a ovelha conhece o pastor e o pastor conhece a ovelha. Se eu fosse um pastor mau caráter, você já com certeza teria ouvido alguma coisa ao meu respeito. Se ouviu, me conte que eu quero mudar. Amém? Se ouviu alguma coisa mal, igual eu encontrei com a Sheila lá no Goiânia, aí estava ela e a Elaine, com a outra irmã. Aí eu vi ela, estava pagando assim: pastor, estava falando do senhor. Eu falei: bem ou mal? Não é? Jesus vira para os discípulos e pergunta assim: o que estão dizendo sobre mim? Aí uns diziam assim: é Elias, é João, né? Então, o que estão dizendo sobre mim aí? Amém? Conta para mim. Está falando coisa boa ou falando coisa ruim? Eu espero que eu esteja dando, esteja tendo mais caráter do que talento. Ok? Então, Deus usa tudo e todos para cumprir a sua vontade. Só que nem todos que Ele usa, Ele aprova. Ele usou a mula, usou as nações ímpias para julgar o povo de Israel. Outra coisa eu observo, outra inversão de valores. O culto em outros lugares é mais importante na igreja do que na igreja que você congrega. A pessoa participa de eventos de outra igreja, mas não participa dos eventos da igreja que congrega. Está errado. Você pode ir visitar onde você quiser, porque eu vou
visito, prego fora. Mas quando tiver um evento dentro da sua igreja e tiver outro, você tem que participar da sua igreja. Concorda comigo? Amém? Olha para mim aqui. Concorda comigo? Amém? Se eu não concordar também vai ficar assim, né? Não tem jeito. Então, o culto em outros lugares é mais importante do que no templo. É o que acontece, as pessoas elas valorizam muito ir ao monte, né? Como se o monte fosse um lugar místico, como se o monte fosse um lugar mais santo do que a igreja. Não, você pode orar aqui, orar no monte, orar na rua, aí na porta, Deus vai te ouvir do mesmo jeitinho. Mas os crentes, hoje se você sair daqui e for ali no Monte Serrinha, aí está assim, ó, de gente. E sabe o que acontece com o tal do monte? Um dia você vai para lá e percebe, eu sou muito observador. As pessoas vão para o monte com a desculpa de que vai orar. Aí ela chega e começa, você passa perto, elas estão falando mal do marido, falando mal do pastor, falando mal da igreja, falando mal de todo mundo, e não aproveita o tempo que ela tem lá naquele lugar para orar. E lá no monte você encontra Lava Jato. E eu fui lá, tinha uns barris cheios de água. Lava Jato. Tem cinema. Um dia eu cheguei lá no monte e eu estou ouvindo o hino nacional. Eu falei, uai, hoje tem jogo? Esse Brasil só toca hino, só quando tem jogo. Aí eu peguei e saí mais perto assim, o irmão parou com uma Kombi, montou uma tela dessa aqui e estava passando filme evangélico lá. Tinha um retroprojetor, estava passando cinema, irmão, no monte. Aí você acaba de ver o filme, do lado tem uma lanchonete. Cachorro quente, espetinho. Aí as pessoas vão para lá como se fosse um lugar mais santo, mais místico. Eu vou para um monte porque lá Deus vai falar comigo. Deus fala aqui, ó. Augusto Nicodemos, ele diz assim: você quer ouvir a voz de Deus? Leia a Bíblia em voz alta. Você vai ouvir a voz de Deus. Então, culto em outro lugar não é mais importante do que a igreja que você congrega. Quando nós tivermos evento, participe dos eventos que tem na igreja. Se você não congrega aqui, como tem a irmã aqui que está morando em Brasília, né? Infelizmente foi embora, volta logo em nome de Jesus. Elas não congregam aqui, elas estão necessitadas, elas congregam em Brasília. Tem um evento lá na igreja dela, tem um evento aqui, onde elas têm que ir? Lá. Elas não congregam comigo? Agora, não tem nada lá, elas estão aqui. Vem aqui. Deu para você entender? Amém? Então não deixe. É igual eu falei aquele dia que quando acabou a conferência do horário, eu disse assim: olha, amanhã acabou no sábado. Se você estava, você vai lembrar. Eu disse assim: amanhã tem culto. Os que congregam comigo, vem congregar aqui. Os que não congregam comigo, vaza daqui, vai congregar seu pastor. Seu pastor precisa de você lá na sua igreja. Aí tem crente que ele é crente, ele é missionário, né? na palavra mesmo, né? Um dia ele faz missão numa, outro dia faz missão na outra, outro dia faz missão na outra, né? E não exerce função em cargo nenhum, não faz nada em nenhuma igreja. E você pergunta para ele: quem que é seu pastor? Não, eu sou itinerante. Cigano. Boa. Eu sou cigano. Eu fico um crente cigano de igreja em igreja. Está errado. Crente que não tem raiz, ele não cresce. Amém? Coloque de pé, eu falei muito. Eu espero que você tenha entendido que nós não podemos inverter os valores cristãos. O que é certo, o que é errado, o pecado continua sendo pecado. Amém? Então nós vamos orar e você vai dizer: Senhor, não deixa com que eu deturpe ou inverta a ordem das coisas. Amém? Me ajuda a buscar o seu reino primeiro. Ajuda